Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica aplicada. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar as não idealidades dos amplificadores operacionais. Nas aulas anteriores, eu havia apresentado para vocês então o bloco construtivo amplificador operacional. Nós verificamos a metodologia para análise de circuitos, né, considerando o dispositivo como sendo ideal. E na aula de hoje, nós vamos ver que na prática existem não idealidades que vão afastar levemente o comportamento teórico daquele que vamos encontrar no ambiente experimental, ok? Dentre entre essas não idealidades, eu já elenquei aqui as que nós vamos estudar na aula de hoje. A primeira vai ser o efeito do ganho finito de malha aberta. Nós havíamos considerado antes nas análises que o ganho de malha aberta era infinito. Na prática, ele é um valor alto, mas é finito. Além disso, nós vamos estudar o efeito da dependência da frequência do ganho de malha aberta. Nós vamos ver que quanto maior a frequência do sinal de entrada, menor é o ganho, ou seja, ele tem um comportamento, um amplificador operacional tem um comportamento de filtro passa baixa. Conforme a frequência do sinal de entrada aumenta, o ganho que ele provém a esse sinal, né, na saída, ele é reduzido. Também os amplificadores operacionais eles têm uma limitação da capacidade de reproduzir na tensão de saída elevadas derivadas da tensão de entrada. Essa limitação chama-se slew rate, a gente vai ver que é um dado de catálogo também, né? Então, quanto maior o slew rate, mais próximo do comportamento ideal é o amplificador, é o amplificador operacional. E, por fim, temos também as assimetrias construtivas que levam a tensão de saída a se afastar do valor calculado teoricamente. Aqui nós temos dois fenômenos, né, que são as tensões de offset e as correntes de polarização, que estão associadas então ao dispositivo prático, né, o real, e elas causam uma pequena modificação na tensão de saída. A gente vai ver como quantificar isso. E por fim, o fato, né, da resistência de entrada ser finita e não infinita, e a resistência de saída ter um valor muito baixo, mas existir, não ser nula, ok? Então, feito esse pequeno sumário, vamos começar então a avaliar um que é o efeito do ganho de malha aberta finito. Então, o ganho de malha aberta, para quem não lembra, né, nós havíamos visto que um amplificador operacional ele tem dois terminais de entrada, que são os terminais relacionados à porta inversora V- e não inversora V+, e temos um sinal de saída VO, e que em malha aberta, a tensão de saída VO ela é dada pelo ganho AV, que é o ganho de malha aberta, que multiplica a diferença, né? O sinal diferencial V+, menos V-. Nós havíamos considerado, numa primeira análise, que esse ganho de tensão de malha aberta, AV, ele valia infinito. E com isso nós chegávamos à conclusão que V menos V-, que vai ser VO sobre A, se A tende a V, né? Se a V tende a infinito, esse termo dá zero, e a conclusão era que V é igual a V-. Fenômeno conhecido como terra virtual, vocês devem estar lembrados. Agora o que acontece, pessoal? Se a nossa tensão, se o nosso ganho de malha aberta AV for finito, não for infinito, mesmo que tenha um valor alto, né, vai haver uma diferença, né, entre V mais e V-. Vejam, por exemplo, que eu posso isolar o V mais nessa equação e eu vou chegar à conclusão que ele é o V- mais VO sobre AV. Então, no limite, né, quando AV tende a infinito, realmente é a igualdade que se preserva, V mais igual a V-. Para AV diferente de infinito, o V mais é levemente diferente de V-. Eu vou grifar essa equação porque ela é importante para a gente. Tá? É, Percebam, né, que quando nós analisamos os circuitos, nós sempre fazíamos a relação V mais igual a V-. Agora, qual será o impacto de eu ter um AV menor, né, que infinito? Né? Como que isso altera o resultado? A gente pode analisar isso considerando, por exemplo, a nova solução, esse novo, né, com essa nova consideração, por exemplo, do amplificador inversor. Então, eu vou fazer aqui um amplificador inversor e eu vou mostrar para vocês como a gente faz a análise do amplificador inversor considerando um ganho finito. Então, eu vou ter o amplificador inversor está aqui, ele tem o resistor R1, o resistor R2 e aqui esse terminal é aterrado, né? Que eu tenho menos, mais, e alimentação negativa, né? Porque a gente quer controle de ganho. Aqui eu tenho meu sinal de entrada VI, R1, R2
e VO, ok? Bom, pela configuração, não tem como ser diferente, né? O terminal positivo está errado, então certamente o V mais vai ter 0 volts, o V mais vai ser igual a zero, tá? Se eu considerar um amplificador operacional ideal, AV tendendo a infinito, eu poderia dizer que esse ponto aqui, V menos, também seria nulo. Só que agora não vai ser, porque eu estou considerando ganho, vou marcar aqui, ó, ganho, análise com ganho finito. Essa é a nossa hipótese, tá? Que a gente está considerando aqui. Vamos então usar essa equação, colocamos V mais igual a zero e vamos chegar então que o V menos, nesse caso, vai ser menos VO sobre AV. Aqui está a nossa relação. E vamos então resolver o nosso circuito, considerando que esse ponto aqui está submetido a tensão, vou marcar aqui uma seta, menos VO sobre AV. E aí a análise se repete, né, pessoal? Lembrando a vocês que, por enquanto, a única não idealidade que nós estamos considerando é justamente essa, né? Que o ganho é infinito. Nós continuamos assumindo que as correntes que entram nos terminais positivo e negativo são nulas. Então, I mais igual a I menos é igual a zero. Vejam que na prática, a gente vai ver depois, essas correntes também não são nulas. Elas são muito pequenas, mas não são nulas. Mas, se eu for considerar todas as não idealidades numa análise única, fica muito complexo. Então, a gente vai analisando o impacto de uma a uma, tá? Redesenho aqui o circuito, né? Eu tenho VI, resistor R1, depois eu tenho um ponto aqui que tem tensão menos VO sobre AV e segue aqui com resistor R2 ligado no nó onde eu tenho tensão VO, aqui é R2. Eu sei que as correntes I1 e I2 ainda devem ser iguais, porque eu não criei um caminho alternativo, né? A única hipótese que eu estou considerando é uma tensão diferente no nó IV-. Eu sei que a corrente I1 é igual à corrente 2, ok? Com isso, a gente pode então escrever, a corrente 1 é VI menos VO sobre A, então vai ficar mais VO sobre AV, dividido por R1. E essa corrente tem que ser igual a menos VO sobre A, menos VO, então vou colocar um menos VO sobre AV, menos VO dividido por R2. Lembrando que o nosso objetivo aqui é achar o VO, né? Então eu vou tirar multiplicar em cruz aqui, que equivale a tirar o mínimo, vai ficar VI R2 mais VO R2, aqui VO sobre AV, né? Sobre AV, R2, e aqui vai ser igual a menos VO R1, menos VO sobre AV R1, menos VO R1. Então, pessoal, esse termo aqui em VO eu vou jogar para o outro lado, então vai ficar VI R2, e já vou colocar o menos VO aqui em evidência, porque eu tenho todos os termos menos VO, e aqui eu também vou ter menos VO, certo? Então vai ficar menos VO, que multiplica R1 sobre AV, mais R1, mais R2 sobre AV. Aqui nós temos quase a equação pronta, mas é possível melhorar, tá? Eu vou colocar os termos aqui VI R2 menos VO. Eu tenho dois termos aqui dividido por AV, então eu vou fazer assim, ó, R1 mais R2 sobre AV, de acordo? R1 mais R2 sobre AV mais R1. E por fim, eu vou colocar o R1 em evidência. Então vai ficar assim, menos VO R1, vocês já vão entender por quê. Vai ficar 1 mais R2 sobre R1 sobre AV. Coloquei o R1 em evidência aqui, fica 1. Coloco o R1 em evidência aqui, fica 1. Mais, aqui, como tem o R1 multiplicando fora, tem que dividir por R1 dentro. E por fim, eu vou isolar o VO. Então, o VO vai ser igual a menos, né, R2 dividido por todo esse termo aqui, que é R1, que multiplica 1 mais
mais R2 sobre R1, tudo isso aqui dividido por AV. Ok, pessoal? Aqui é a nossa equação. Eu vou continuar já, vou dar uma paradinha para trocar folha e a gente já continua a nossa análise. Então, voltamos aqui, pessoal. Aqui está o resultado que nós tínhamos. Vejam que eu posso agora escrever finalmente essa equação como sendo menos, vou jogar esse R1 para cima, fica sendo menos R2 sobre R1 dividido. Aqui faltou multiplicar por VI, né? Porque tinha VI aqui desse lado, então é R2 VI. Então aqui vai ficar tudo isso vezes VI dividido para 1 mais R2 sobre R1 e tudo isso aqui dividido por AV. Ok, pessoal? Veja, a equação não fica muito bonita, mas é legal escrevê-la desse jeito porque a interpretação fica mais fácil. Olha só, no caso particular em que eu faça AV tender a infinito, todo esse termo aqui vai a zero. E o ganho volta a ser menos R2 sobre R1, que era o ganho original. Eu escrevo dessa forma porque ela fica toda explicitada em função do ganho teórico. Né? O ganho teórico da configuração inversora é menos R2 sobre R1, está aqui, né? E ela aparece aqui também. Então, fazendo AV tender a infinito, eu volto para a configuração, para o resultado ideal. Tá? Uma conclusão que a gente pode tirar aqui, olha só, bastante interessante, é que havendo, né, um valor finito de ganho, essa parcela que eu vou destacar aqui, vou pegar outra cor, né? Para o ganho ideal, para o amplificador ideal, essa parcela vale zero. Para o amplificador não ideal, quanto menor for o ganho, maior é essa parcela, ou seja, menor é a saída VO. Então, qual é a conclusão principal de haver ganho finito de malha aberta? É uma redução do ganho ideal. Veja que essa parcela que surge no numerador, né? E quanto maior for essa parcela, menor vai ser o ganho ideal, certo? Conclusão, então, pessoal, a limitação do ganho de tensão sendo finito, o ganho, né, a tensão de saída vai ser menor do que o valor idealmente calculado. E quanto menor? Depende, aí depende da relação. Porque se eu quero que essa razão aqui idealmente seja nula, quanto menor ela for, melhor. Então a gente chega à conclusão, né, que para que esse termo influencie um pouco na resposta, é necessário que ele tenda a zero, certo? Ou seja, essa parcela aqui tem que tender a zero. Isso vai acontecer quando a VT for infinito, né? Ou, de outra forma, né, se o termo aqui de cima for muito menor que a V, esse termo também em total vai ser muito pequeno. Então, a gente conclui que o AV tem que ser muito maior do que 1 mais R2 sobre R1. Então, vejam, eu posso agora pensar no amplificador operacional de duas formas. Já fazer análise considerando a limitação de ganho, ou eu posso fazer análise considerando o amplificador ideal, o amplificador operacional ideal, mesmo porque na maioria das vezes, né, a gente não conhece o amplificador operacional quando está fazendo o projeto, só depois que adquire o componente, e calculo o valor do R1 e do R2 teórico, e depois que eu escolher o componente, eu verifico essa relação. Se isso aqui realmente for verdade, significa que o impacto, né, do ganho de tensão ser finito na tensão de saída vai ser desprezível e eu não preciso me preocupar, ok? A gente pode dar sequência fazendo uma nova análise, agora considerando a versão do amplificador inversor, só para a gente constatar que esse tipo de comportamento não vale só para essa topologia, ele vai valer para essa, né? Eu apontei aqui para essa topologia, certo? Ele vai valer para qualquer topologia. Sempre que o ganho de malha aberta for considerado finito, o ganho total da estrutura que eu estou analisando em malha fechada vai ser menor do que aquele quando eu considero o caso ideal, ok? Então tá, vamos lá, vamos seguir. Então só marcando aqui o que significa essa relação, né? Essa aqui é a condição para que AV finito, né, não altere de forma significativa o ganho de malha
fechado, ok? Em relação ao valor considerado idealmente, tá? Vamos passar então aqui a análise, pessoal, agora do amplificador não inversor. Amplificador não inversor. Ok? Aqui está. Bom, o amplificador não inversor, a gente sabe que é essa estrutura. Ele tem, então, o resistor, aqui tem outro resistor. A diferença, né, pelo que nós já havíamos visto, R1, R2, menos mais VO, é que esse terminal agora está aterrado e o sinal, né, o sinal de entrada, ele é colocado aqui, certo? Na porta não inversora. Novamente, né, se nós formos considerar a análise do circuito, não tem como ser diferente, porque esse terminal está conectado a uma fonte de tensão, então eu chego à conclusão que o V mais é igual a VI, certo? Está, V mais igual a VI. Se nós fôssemos então considerar a análise ideal, nós faríamos que a tensão aqui no 9 também seria VI, porque para ganho entendendo infinito, V mais é igual a V menos. Contudo, pessoal, agora a gente sabe que nesse caso o V mais é igual a V menos mais VO sobre A. De acordo? Foi o que nós havíamos conversado nas páginas anteriores, certo? Quando eu considero o ganho finito, esse aqui é o valor de V+. Então, o nosso objetivo é achar V-, vai ser o V+, que é VI, né? Menos VO sobre AV. Aqui está a tensão que vai aparecer no terminal negativo, né, na porta inversora do amplificador operacional com ganho finito, que é AV, certo? Agora, então, a gente pode desenhar, eu tenho aqui 0 volts nesse ponto, vem o resistor R1, depois eu tenho um ponto aqui intermediário, que vai estar submetido a essa tensão, e aqui eu vou ter outro resistor conectado aqui no ponto VO, certo? Que é R2. E a tensão aqui nesse ponto, né, ela vale VI menos VO sobre AV. Ali. Aqui eu tenho as correntes. Novamente eu saliento para vocês que nós vamos considerar que as correntes que entram nas portas inversoras e não inversoras são nulas, né? A gente está considerando apenas o efeito da limitação do ganho na análise. Ok, pessoal? Então vamos lá. Uma vez que nós tenhamos esse circuito, a gente pode fazer a análise, porque o I1 tem que ser igual a I2, então fica 0, menos VI menos VO sobre A, só trocar o sinal, né? Vai ficar aqui VO sobre AV menos VI, tudo isso dividido para R1 é igual essa tensão menos VO, então fica VI menos VO sobre AV menos VO, tudo isso dividido para R2. Então aqui, de novo, vou multiplicar em cruz aqui, né? Vai ficar VO sobre AV R2 menos VI R2 igual a VI R1 menos VO sobre AV R1 menos VO R1, certo? Joguei tudo lá. Nosso objetivo é isolar o VO. Tem dois termos de VO negativos aqui, eu vou jogar para esse lado e jogar esse VI lá para o outro. Coloco já o VO em evidência, que vai ficar R2 sobre AV. Esse termo passa para cá, fica mais R1 sobre AV e mais R1. Igual, boto o VI em evidência do outro lado, fica R1, certo? Mais R2 sobre AV. Cá está. Bom, poderíamos já resolver aqui o nosso problema, né? Mas nós podemos ainda trabalhar um pouco essa equação para tentar escrever de uma forma mais visual. Aqui eu cometi um errinho, né, pessoal? Rápido de corrigir. Veja que eu tenho multiplicando VI R1 e R2. Então aqui vai ficar R1 mais R2, não R2 sobre AV, tá? Corrigindo para a gente dar prosseguimento antes que esse erro se propague, tá? Aqui, veja, eu vou colocar o R1 em evidência antes de fazer a divisão. E aqui eu vou juntar, né? Eu tenho R1 e R2 sobre AV. Então vai ficar R1 mais R2 sobre AV mais R1 igual a VI, colocando R1 em evidência, vai ficar 1 mais R2 sobre R1, de acordo? Agora sim,
eu vou isolar o VO. Então, o VO vai ser VI vezes R1 dividido para 1 mais R2 sobre R1, tudo isso dividido para esse termo aqui, que quando eu passar dividido eu também vou colocar o R1 em evidência. Vai ficar R1, aí aqui vai ficar 1, mais, aqui vai ficar aquele mesmo termo que eu tive no caso anterior, né? Vai ficar 1 mais R2 sobre R1 dividido, todo esse termo dividido por AV, ok? Aí esse termo de R1 com esse cancela, e a gente pode então reescrever o VO na sua forma final como sendo 1 mais R2 sobre R1 vezes VI, dividido para 1 mais R2 sobre R1, tudo isso dividindo para AV. Então, percebam, né, a equação de novo, ela fica escrita, parece de uma forma meio estranha, mas é possível verificar que quando eu faço AV tendendo a infinito, no caso ideal, esse termo inteiro, que eu vou destacar em azul de novo, que ele vai tender a zero, né? Aqui vai tender a zero, e eu caio daí no ganho ideal do amplificador na inversor. Se vocês perceberem, esse denominador ele fica exatamente igual ao denominador da equação anterior. É só comparar essa equação com essa, eu vejo que eu tenho exatamente o mesmo denominador, né? Então, a mesma regra que eu uso aqui, que garante, né, que mesmo o AV sendo finito, não vai haver uma mudança significativa do ganho de malha fechada, vale para esse caso aqui também, ok? Eu espero então que com esses dois exemplos eu tenha conseguido demonstrar para vocês qual é o impacto de o ganho de malha aberta não ser infinito, como nós havíamos suposto por hipótese simplificativa na análise do amplificador operacional ideal, ok? Vamos passar então para o próximo tópico de não idealidade. Esse tópico, pessoal, vai fazer uma modificação nesse AV, porque vejam, até agora, apesar de nós termos considerado AV finito, nós consideramos, aqui eu vou colocar o AV ele é finito nessa análise posterior, mas, eu boto aqui, né, mas ele também é constante, né? Se a gente for fazer uma análise na prática, a gente vai ver que o ganho de tensão ele é finito, mas ele não é constante. Isso significa, né, que com o aumento da frequência, essa característica da resposta em frequência do amplificador operacional mostra que o ganho de malha aberta ele diminui conforme a frequência do sinal de entrada aumenta. Se fosse representar aqui um gráfico, seria mais ou menos isso. Olha só. Vou botar aqui escrito a resposta. Essa canetinha não ficou boa. Deixa eu pegar aqui. Resposta em frequência do ganho de malha aberta. Então, vou desenhar aqui o eixo, só para a gente entender aqui como que funciona o ganho de malha aberta. Aqui. Idealmente, vamos supor que ele seria infinito, então eu não conseguiria nem representar. Depois ele seria finito, mas seria constante, seria algo assim, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a frequência ômega, né, que é igual a 2π vezes f, e aqui eu tenho o módulo, né, do AV, certo? O módulo do ganho. Vejam que ela seria constante, aqui ela está subindo, eu fiz ela subindo, mas ela seria constante. Eu vou desenhar aqui com outra cor. Agora eu acho que essa canetinha preta vai me ajudar. Está aqui a representação. Isso aqui seria o caso particular que a gente estudou até agora. Vou marcar aqui, ó, AV finito e constante. Mas isso aqui também não é o que se encontra na prática. Na prática, o que a gente encontra é algo desse jeito. Ele se mantém constante até uma determinada frequência e depois ele decai com o aumento da frequência a uma taxa de menos 20 decibéis por década. Aqui, né, pessoal, eu coloquei ômega, mas na verdade isso aqui é log de ômega. Para quem ainda não estudou o diagrama de Bode, conforme eu tinha já comentado com vocês, o diagrama de Bode é uma representação que permite relacionar o ganho de uma função pelo log da frequência, ok? Então aqui a gente e essa representação pelo log é justamente para dar essa queda linear aqui, ok? A 20 dB por década. O que a gente percebe então
que no amplificador operacional operando em malha aberta, o ganho AV ele tem essa limitação, né? Se eu tomar esse ponto aqui, ó, né, é o que a gente chama ponto de quebra, isso aqui está relacionado ao polo da função de transferência, a gente vai escrever depois uma função de transferência para representar a V, né? E essa largura aqui, ela é chamada de ômega B, certo? Então, idealmente, quanto maior for a banda dessa largura, mais próximo o amplificador operacional do dispositivo ideal. Infelizmente, pessoal, para dispositivos práticos, essa largura de banda é bem restrita, aí na faixa de Hertz mesmo, tá? Ou de radianos por segundo, poucos, menor que 100, 200 radianos por segundo. Isso significa que o efeito passa-baixa ele é bastante proeminente. Só que, se a gente fizer uma análise aqui qualitativa, o que a gente percebe, né? Que esse ganho aqui, nesse ponto, é o ganho que a gente chama ganho a zero, que é o ganho DC, porque é o ganho que ele vai dar para sinais de baixa frequência, certo? Esse ganho é bastante alto. E na medida que a frequência vai aumentando, esse ganho vai diminuindo. Só que esse ainda é o ganho de malha aberta, não se esqueçam. E esse ganho de malha aberta tem valor a zero, que é o ganho em baixa frequência, na ordem aí de 200 mil, 100 mil, é um ganho bastante elevado. Quando a gente fecha a malha para controlar o ganho do amplificador operacional, a gente normalmente não trabalha com ganhos tão altos, a gente trabalha com ganho 10, 20, 30, né? Então a gente estaria trabalhando com ganhos aqui nessa faixa. Isso significa, tomar aqui por exemplo, não ficar muito ruim, que quando eu fecho a malha, né, eu vou trabalhar em uma outra região, trabalhar aqui assim nesse ponto. E essa região tem uma largura de banda, então, bem maior. Tá? Então, o que a gente vai ver é que, embora o amplificador operacional em malha aberta tenha uma característica passa baixa, com uma banda passante bastante reduzida, em malha fechada eu consigo estender essa banda passante. Ou seja, ele vai se comportar com ganho constante, é como se eu tivesse um outro gráfico aqui, né? Ele vai se comportar com ganho constante até mais ou menos essa outra frequência, não essa aqui. Então ele vai dar ganho constante numa banda de frequência bastante maior, ou seja, o comportamento do amplificador operacional em malha fechada, dependendo obviamente dos parâmetros que eu uso, se aproxima muito mais do amplificador ideal do que ele em malha aberta, né? Certo? Outros pontos importantes aqui, tá pessoal? O A0 é o ganho DC, eu vou escrever depois. Esse ponto aqui a gente vai ver que é o polo, né? Vou escrever aqui, ó, o polo da função de transferência, ou a frequência de corte, né, da função de transferência. E existe ainda um outro ponto importante, que é esse aqui, que eu vou chamar de WT, tá? Que é a frequência de transição. Por que esse ponto é importante? Porque a frequência de transição ela define, né, o valor de frequência a partir do qual o amplificador deixa de amplificar e passa a atenuar. A gente sabe que aqui eu estou trabalhando em decibéis nesse eixo, né? Normalmente o diagrama de Bode é em decibéis. Então, se eu tenho amplitude em decibéis positiva, significa amplificação. Amplitude em decibéis negativa significa atenuação, ok? Então, pessoal, uma folha nova aqui para darmos continuidade. Eu vou redesenhar o gráfico rapidamente, aí a gente consegue reanalisar as variáveis. Então, esse aqui basicamente é o gráfico da magnitude de Bode, eu vou estender aqui para baixo, a gente tem então um comportamento tipicamente de passa baixa, certo? Essa frequência aqui nós chamamos de ômega t. Esse ponto aqui é o polo, né? Então, essa largura é o ômega b, certo? Aqui eu tenho então em decibéis é 20 log do módulo do AV, e aqui eu tenho log de ômega, certo? Agora, a questão é como equacionar matematicamente essa função para nós levarmos até a análise matemática, né? Bom, isso aqui se comporta como um filtro passa-baixa, então nós podemos escrever a função de transferência em um filtro passa-baixa. Ele vai assumir a forma A de S é igual a ômega t sobre S mais ômega b. Então veja que a função de transferência, né, ela pode ser descrita em função da frequência de transição e da banda passante. Lembrando que a frequência de transição ela ainda pode ser definida, e isso vem em catálogo, né, como sendo A0 vezes
ômega B. Lembrando que a zero é o ganho de malha aberta na frequência zero, certo? Então, o que o catálogo do fabricante vai especificar para nós? Vai especificar o A0, vai especificar o ômega B e vai especificar o ômega T, certo? E aí, com isso, a gente pode montar a função de transferência aqui para fazer a análise. Com base nessa função de transferência, agora a gente pode retornar lá no nosso amplificador inversor, né? Amplificador inversor, e verificar de novo a influência do ganho na saída. Nós já vimos que quando o ganho é considerado finito, a saída VO poderia ser escrita na forma menos R2 sobre R1 vezes VI dividido para 1 mais R2 sobre R1 sobre AV, certo? Esse resultado veio da nossa análise anterior, quando nós consideramos que o ganho era finito e não infinito. Agora, se nós quisermos verificar o efeito da característica passa-baixa do amplificador operacional, né? Especificamente de seu ganho de malha aberta, a gente pode substituir esse ganho AV pelo AV de S, que é o ganho de malha aberta considerando o efeito passa-baixa. Tá? Então, vamos fazer essa substituição. Aí nós vamos ter VO igual a menos R2 sobre R1 vezes VI, dividido, estou fazendo com o amplificador inversor, mas a mesma análise depois se aplica para o amplificador não inversor. Lembrando que os dois têm o mesmo denominador, só muda o numerador. Então, a análise que eu fizer aqui também vale para outro caso, né? Porque vai ser o mesmo denominador. Aqui vai ficar 1 mais, vou botar parênteses, 1 mais R2 sobre R1, e eu vou dividir isso aqui, né, por AV, AV de S, certo? Então, se eu coloco o AV de S aqui, dividir significa multiplicar pelo inverso, vai ficar S mais ômega B dividido para ômega T. Ok, pessoal? Então, agora, ao fazer a análise, vejam que eu tenho o VO agora também não é mais um VO constante, ele passa a ser um VO de S, e esse VO de S ele tem um polo, né? Ele é uma função de transferência de primeira ordem. E aonde que está localizado o polo? Olha, para eu localizar o polo do VO de S, basta eu isolar esse denominador aqui a zero. E aí vamos fazer isso então. Eu tenho 1 mais R2 sobre R1, que multiplica S mais ômega B sobre ômega T igual a zero. Então, eu tenho que S mais ômega B sobre ômega T é igual a menos 1, certo? E já vou passar dividindo esse termo todo aqui. Menos 1 dividido para 1 mais R2 sobre R1. Fazendo passo a passo, pessoal, então vai ficar S mais ômega B. Agora eu vou passar o ômega T multiplicando. Então vai ficar menos ômega T dividido para 1 mais R2 sobre R1. E por fim, eu tenho aqui que o S, o polo, ele é igual a menos ômega B menos ômega T dividido para 1 mais R2 sobre R1. Posso botar o menos em evidência e aí eu chego na posição do polo que vai existir no amplificador não inversor em malha fechada. Ele vai ser ômega B mais ômega T dividido para 1 mais R2 sobre R1. Aí está o polo. Olha, se a gente olhar, né, em malha fechada, em malha aberta, esse gráfico aqui é de malha aberta. Eu estou nessa posição. Veja que o ômega B aqui, a largura da banda, né, ele vai até o polo, certo? Tá aqui, ó, esse aqui é o polo de malha aberta. Agora, eu estou operando em malha fechada. O que eu vejo? Eu estou pegando aquele polo de malha aberta, que coincide com a largura da banda, e somando mais um termo, que depende da frequência de transição e do ganho que eu dou. Veja, pessoal, que quanto menor for o ganho de malha fechada, R2 sobre R1, maior vai ser o polo. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que quanto menor é o ganho, veja, se eu trabalhar com ganho de malha fechada nessa posição, ganho de malha fechada aqui, eu vou ter o polo nessa posição e a largura de banda vai ser essa aqui. Se eu diminuir o ganho um pouco mais, agora eu vou ter o polo aqui nessa posição. Veja que o polo é o ponto que muda
a característica, né? Até o polo ele dá ganho constante, e a partir do polo ele atenua. E bem na posição que acontece o polo é onde eu vou definir ali mais ou menos a banda passante do meu sistema. Ok? Então, de tudo isso que a gente falou do efeito passa-baixa, é uma análise um pouco mais complexa, mas é o que, tem que ter em mente, é o que eu tenho que ter em mente. Se eu tenho um amplificador operacional em malha aberta, o ganho dele é finito e a amplitude, né, desse ganho ela cai drasticamente com a frequência a partir de uma determinada frequência que define a largura da banda. Para ele, malha aberta, essa largura de banda é bastante reduzida. Quando eu fecho a malha, surge uma outra largura de banda, que depende, além da largura de banda em malha aberta, da frequência de transição e principalmente aqui do ganho de malha fechada. Se eu trabalhar com ganho de malha fechada muito elevado, eu tenho que tomar cuidado, porque a capacidade de reproduzir sinal em alta frequência na saída do on-pop pode ser prejudicada, ok? Então, tenham isso em mente. O amplificador operacional tem uma limitação de ganho que vai fazer com que a resposta se afaste do valor idealmente calculado se eu não levar em conta as verificações após eu ter escolhido o dispositivo. Ok, pessoal? Vamos seguir então para a próxima limitação, que é o slew rate. Vamos falar agora então, pessoal, do slew rate, a outra característica não ideal do amplificador operacional. Tá? O slew rate tem uma compreensão mais simples. Né? Vamos imaginar um cenário em que nós apliquemos um sinal na entrada que seja, por exemplo, assim, ele tenha uma... Não dá para chamar de descontinuidade, porque isso aqui não vai existir na prática. Né? Se eu der um zoom nos entornos aqui, eu vejo que esse sinal, na verdade, ele faz algo assim, certo? Então, se eu considerar que esse sinal aqui é o VI e aqui é o tempo, né? VI por T, vai existir aqui uma taxa de crescimento ou decrescimento do sinal de entrada, uma taxa máxima de crescimento ou decrescimento. Por exemplo, eu sei que nesse intervalo aqui de crescimento vai haver um delta T, e durante esse intervalo delta T vai haver uma variação delta V. Então, eu posso definir o slew rate do sinal de entrada, né, máxima, que é a máxima taxa de variação da tensão pelo tempo, como sendo ΔV, ΔT, ou, na verdade, dVdt, certo? Então, a máxima derivada da tensão de entrada está aqui. Agora, esse sinal vai ser aplicado no amplificador operacional, né, e vamos supor que nós tenhamos um amplificador operacional não inversor com ganho unitário. Isso significa que o sinal que eu aplicar na entrada ele vai ser reproduzido integralmente na saída. Aqui eu tenho VI, aqui está errado, R1, R2, VO. Né? Lembrando que o VO é ideal aqui, lembrando que a gente trabalha sempre com uma não idealidade por vez para não tornar o problema muito complexo, 1 mais R2 sobre R1 VI. O que eu falei para vocês é que eu ajustei isso aqui para ser 1, então VO é igual a VI. A questão é, na teoria, se eu aplicar esse sinal na entrada, eu obtenho o mesmo sinal na saída. Agora, na prática, isso só vai acontecer se essa taxa de variação da tensão no tempo do sinal de entrada for inferior à máxima taxa de variação de tensão no tempo que o amplificador operacional é capaz de processar, certo? E o slew rate, né, é dado em catálogo. E normalmente ele é fornecido em volt por microsegundo. Então percebam, né, que o slew rate ele é importantíssimo, porque mesmo que as outras não idealidades, como limitação do ganho e efeito passa-baixo do ganho, sejam atendidas pelo amplificador operacional que eu escolhi para determinada aplicação, se o meu sinal de entrada tiver variações muito abruptas, né, eu tenho que considerar também a escolha de um amplificador operacional com elevado slew rate. Vejam que quanto mais próximo do ideal forem as características do amplificador operacional prático, pessoal, mais fácil vai ser implementar, porque tipicamente a gente faz o projeto todo considerando o dispositivo ideal, mesmo porque a escolha nem sempre está pronta, né, numa etapa a priori. Depois que eu fiz o projeto todo e determinei, por exemplo, os componentes, a lista de componentes do meu sistema, aí sim eu vou ter que escolher o dispositivo prático.
Uma vez escolhido o dispositivo prático, aí tem que fazer as verificações, né? Verificar se a faixa de frequência que eu quero amplificar está dentro da banda passante do amplificador operacional, né? Justamente para não ser atenuado devido ao efeito passa-baixa. Eu tenho que verificar se o ganho de malha aberta, né, é suficientemente grande, né? E se a relação entre resistores que eu utilizei não vai fazer com que o ganho de malha fechada se torne muito inferior ao ganho de malha aberta, conforme a gente viu, né? A limitação do ganho de malha aberta, por ser finito, faz haver uma queda no ganho de malha fechada. Eu tenho que verificar também se não há descontinuidade no sinal de entrada, ou se o sinal de entrada não tem taxas de variação muito elevadas que possam causar distorção no sinal de saída, porque o meu dispositivo escolhido não tem capacidade de reproduzir essas derivadas, porque ele tem um slew rate reduzido. Tá? Vamos então passar ao nosso próximo tópico de não idealidade do amplificador operacional. Então, pessoal, vamos falar agora da tensão de offset e das correntes de polarização, que são basicamente problemas de desvio da tensão de saída, né, causadas por, vou deixar claro aqui para vocês, assimetrias construtivas, certo? O que isso quer dizer? Quando o amplificador operacional é feito, conforme eu falei para vocês lá nas aulas anteriores, internamente ele contém transistores, diodos, capacitores e por aí afora. Esses dispositivos, né, eles são todos integrados na forma de um chip e o fabricante trabalha para tentar tornar o circuito mais simétrico possível a fim de evitar diferenças entre elementos. Contudo, é impossível assegurar que todos eles vão ser exatamente idênticos, né? E que não vai haver nenhum tipo de assimetria construtiva. Quando surge assimetria construtiva, vai haver tensões, vão surgir tensões na saída, VO, que não eram esperadas. Né? Como que a gente mensura essas características? Basicamente modelando através do que a gente chama de tensão de offset e corrente de polarização. São dois fenômenos separados que a gente vai estudar um a um, depois a gente pode até unificá-los em uma análise única, tá? Mas vamos começar então falando aqui da tensão de offset. Eu vou tomar aqui como exemplo, pessoal, o amplificador não inversor, mas o que eu desenvolvi aqui vocês podem aplicar para os demais, tá bom? Vou até trabalhar aqui de forma genérica, ok? Então, vou pegar aqui o amplificador não inversor. Ele está aqui. Aqui eu tenho uma tensão VO, R1, R2. Aqui é VI e aqui eu vou aterrar esse terminal. Tá? Vejam que nessa configuração o VO vale menos R2 sobre R1 VI. O que acontece agora, idealmente, se no lugar da fonte VI eu aterrar esse terminal também? Olha, a gente olha que se eu tenho 0 volts nesse terminal, 0 volts nesse terminal, que a saída VO vai a 0 volts, certo? Na prática, contudo, a gente vai verificar que se eu pegar um amplificador operacional, seja malha aberta ou malha fechada, e curto-circuitar os seus terminais, vai aparecer uma tensão residual VO aqui na saída. E essa tensão residual, ela pode ser causada tanto pela tensão de offset quanto pelas correntes de polarização. São dois efeitos, tá? Que se somam na contribuição desse VO, vamos chamar de parasita, é uma tensão que não deveria existir, mas aparece lá. Basicamente, essa tensão VO é uma tensão constante. Então, se o sinal que eu estou aplicando na entrada do meu amplificador operacional, por exemplo, ele é constante também, o efeito da tensão de offset vai ser um desvio para cima ou para baixo no valor que eu deveria medir. E se o sinal que eu coloco aqui na entrada ele é alternado, o VO vai surgir exatamente como um offset, deslocando esse sinal para cima ou para baixo. O que eu quero dizer, vamos supor que eu coloque uma senoide aqui no VI e que o meu amplificador seja projetado para ter ganho unitário, então vai dar menos 1. Então o que eu esperaria na saída seria o mesmo sinal de entrada, só com inversão de fase, ganho menos 1. Só que na prática, né,
vai existir o offset. Então, esse offset pode causar o deslocamento do sinal. Se eu tiver uma tensão de offset positiva, eu vou jogar o sinal para cima. Então, ele não vai mais se desenvolver em torno do zero, ele vai se desenvolver em torno desse sinal aqui. Eu posso ter um offset negativo, e aí o meu sinal acaba sendo deslocado para baixo. Aqui eu desenhei ao contrário, mas tinha que ser com fase invertida. Ele vai ser deslocado para baixo, ok? Então é isso que vocês têm que ter em mente. O offset é uma tensão contínua que não deveria existir na saída do amplificador operacional, mas ela surge mesmo quando seus terminais estão curto-circuitados. O que a gente vai estudar aqui é quão grande é essa tensão de offset e como a gente pode fazer para evitar, ok? Então vamos lá. Tensão de offset modelada, né? Ela é um parâmetro, conforme eu falei para vocês que ela pode ser positiva ou negativa, então ela é um parâmetro que eu posso considerar aleatório, tá? Então ela pode surgir tanto no terminal positivo quanto no terminal negativo com as duas polaridades. Então, isso que eu quero dizer aqui que eu posso, se eu for representar, né? Eu posso ter uma tensão de offset associada ao terminal positivo, ao terminal negativo, e ela pode ter qualquer polaridade em qualquer um dos dois terminais, pode ser mais, menos, mais, certo? Só que em termos de padronização, na hora que a gente vai fazer a análise da tensão de offset, é comum representar então uma fonte no terminal positivo. É como se eu tivesse assim, né, pessoal? Tem um amplificador operacional ideal e aqui por fora eu vou ter um outro amplificador um pouco maior, certo? Aqui eu tenho terminal positivo e negativo. Idealmente os dois amplificadores seriam comuns, então eu vou ligar esse ponto lá. Só que aqui eu vou ter uma não idealidade conectada assim, certo? E essa fonte tem mais e menos, ok? Tá aqui, esse aqui é a minha saída. Veja então que essa tensão que surge nesse terminal é a tensão de offset. Quando eu pego o catálogo do fabricante do amplificador operacional, o VOS é uma especificação, vai estar lá. Normalmente é um valor pequeno, tá? O VOS aí é na casa de milivolts, tá? Só que qual é o problema? É que essa tensão de offset de milivolts, ela também vai passar pelos ganhos do amplificador operacional. Então, quando eu trabalho com ganhos elevados, pode ser que eu dê um ganho tão alto que ela surja na saída com uma parcela significativa da tensão total, ok? Vamos então analisar o comportamento do amplificador não inversor se houver uma tensão de offset, conforme a gente está propondo aqui. Então, primeira coisa, eu vou considerar menos mais, o amplificador está aqui, R1, R2, esse VO é a tensão total, né, que vai ser a soma da parcela causada pela entrada VI, mais a soma da entrada causada pela tensão VOS. Tá aqui, ó, VOS. Vejam que, idealmente, né, nessa configuração com amplificador operacional não inversor, eu conectava o terminal positivo diretamente ao terra. Agora, eu estou considerando que a tensão de offset ela está presente, ok? Veja, pessoal, esse circuito aqui ele tem duas fontes. Se eu garantir que a saída está confinada na faixa entre mais VCC e menos VCC, o amplificador operacional tem comportamento linear. Nessa condição, eu posso aplicar a superposição para fazer a análise. Então, eu vou calcular aqui, por exemplo, o VO', que é a tensão de saída devido à entrada VI. E para isso eu coloco, né, lembrando que para isso eu tenho que colocar VOS em repouso, certo? Se eu colocar VOS em repouso, significa, como é uma fonte de tensão, né, uma fonte de tensão em repouso gera 0 volts, significa então substituir por um fio. Se eu substituir por um fio, então eu vou ter a configuração clássica, né, que é um amplificador operacional ideal. Aqui eu tenho VI, R1, R2, aqui eu tenho VO e aqui eu vou aterrar, né, porque eu estou considerando o caso em que VO depende só de VI. E aqui eu não preciso nem analisar, a gente já fez isso várias vezes, né? A saída vai ser menos R2 sobre R1 VI. Esse aqui é o VO', certo? Agora, a gente pode fazer o cálculo do VO duas linhas, que é a tensão de saída devido à entrada VOS.
E para fazer isso eu coloco, né, VI em repouso, certo? E aí como que vai ficar o meu circuito? Vai ficar assim, menos mais. Aqui eu tenho resistor, aqui eu tenho outro resistor. Vou colocar a fonte agora VI em repouso. Lembrando que essa fonte VI está aqui, né, pessoal? A gente representa só com um pontinho VI, mas é uma diferença de potencial VI em relação ao terra, como eu tenho aqui também o VOS. Colocar em repouso significa aterrar esse terminal, que é uma fonte de tensão, se transforma em curto-circuito. R1, R2 e ao mesmo tempo eu vou aqui ligar a fonte VOS. E aqui eu vou ter o sinal VO, duas linhas. Vejam que quando eu faço a consideração do VOS, o amplificador não inversor se comporta como um amplificador inversor, em que a fonte é aplicada no terminal positivo e o terminal negativo é aterrado. Então a gente também já sabe esse resultado. O VO duas linhas vai ser 1 mais R2 sobre R1 vezes VOS. Portanto, a tensão VO total é VO' mais VO duas linhas, ela vai ser menos R2 sobre R1 VI mais 1 mais R2 sobre R1 vezes VOS. A pergunta que fica então é se não existe nenhuma forma, né, de corrigir o efeito, né, compensar o efeito da tensão de offset. Sim, se vocês lembrarem, né, quando na aula passada, quando eu apresentei para vocês o dispositivo físico ali, o circuito integrado, eu representei ele com 8 terminais, né, sendo que nós tínhamos a seguinte representação. Eu tinha aqui o amplificador operacional, e aí nós fizemos esse terminal aqui sendo a saída, que é o terminal 6. Essa é a configuração típica do Micro 741, né, que é o que a gente mais vai usar em laboratório posteriormente. Aqui eu tenho o 2 e o 3, que é a entrada na inversora e inversora. Aqui o 4 é menos VCC, que é a alimentação negativa. E o 7 aqui é o... aqui eu teria que marcar, era o terminal 4. Esse pino é menos VCC. E aqui eu tenho o terminal 7, que é o mais VCC, certo? Essa é a configuração típica. Esse terminal 8, pessoal, ele é não conectado, e naquela oportunidade eu falei para vocês que o terminal 1 e o terminal 5 são utilizados para compensação ou balanço de offset. Normalmente o que a gente faz é colocar aqui um resistorzinho variável, certo? E ajustar esse resistor com a entrada do amplificador operacional curto-circuitada, levando o offset para zero, e aí eu faço o anulamento. Qual é o problema? O problema principal, pessoal, é que o offset ele também não é constante. O offset ele varia com a temperatura, muito, muito mesmo. Ele é bastante dependente da temperatura. Então, fazer o anulamento do offset é válido no ambiente com temperatura constante. Se mudar o ambiente, mudar a temperatura, eu teria que recalibrar de novo. Tá? Então, é importante ter em mente sempre que vai haver um pequeno desvio do valor teórico calculado, considerando o dispositivo ideal em relação ao medido na prática, porque além dos outros parâmetros não ideais que eu já mencionei, existe também o fenômeno causado pela tensão de offset. Okay? Vamos passar agora então ao estudo das correntes de polarização. Então, pessoal, vamos falar das correntes de polarização. O que são e como que elas impactam no nosso amplificador operacional, ok? Bom, vou desenhar aqui um amplificador operacional, certo? Em malha aberta mesmo. Nós tínhamos identificado o terminal negativo e positivo, ou seja, a porta inversora e não inversora. E aqui eu tenho o VO. Qual foi a primeira condição, uma das primeiras condições que nós avaliamos? É que nós iríamos considerar que a corrente no terminal negativo seria nula e que a corrente no terminal positivo seria nula. De fato, pessoal, essa aproximação ela é bastante aceitável, mas a operação do amplificador operacional ela requer, né, ela necessita que correntes pequenas sejam drenadas das portas de entrada e saída. Aliás, das portas de entrada, né, da porta inversora e não inversora. A gente não estudou ainda os transistores, mas basicamente o que existe aqui nesses terminais da porta inversora e não inversora são transistores e eles precisam ser polarizados.
E para que haja a polarização, eles vão treinar correntes constantes, contínuas, né, de baixa amplitude, em micro nanoamperes. Tá? A gente não pode entrar nesse momento aqui na configuração interna para estudar realmente o que há dentro do amplificador operacional. Então, nós vamos modelar as correntes drenadas por duas fontes de corrente, respectivamente designadas por IB1 e, eu vou representar assim, aqui tem outra fonte de corrente, IB2, ok? Essas fontes de corrente, então, representam as correntes de polarização dos transistores conectados nas portas inversora e na inversora do amplificador operacional. Vejam que, quando eu parto da mudança de considerar as correntes zero para considerar correntes constantes nas portas, a análise do circuito que a gente sempre fazia, ela vai ser alterada. E, portanto, a tensão VO vai sofrer influência de B1 e B2. Se eu tomar o catálogo do fabricante, eu vou ver que ele não vai fornecer o valor de B1 e B2, as correntes de polarização. Especificamente, uma a uma. Ele fornece o módulo da diferença entre elas e fornece também o valor médio delas, IB1 mais IB2 sobre 2. Essa aqui, então, é designada por corrente de polarização, né? Não é cada uma individualmente, mas a média, e essa aqui é corrente de offset, que é a diferença. Pessoal, embora IB1 e IB2 sejam levemente diferentes, os valores tendem a ser próximos, né? Porque o fabricante busca sempre a simetria. Então, não se consegue simetria absoluta, mas IB1 é aproximadamente IB2. Isso significa que essa corrente aqui de offset, ela tem valor muito, muito pequeno, porque eu estou fazendo a subtração de duas grandezas muito próximas, ok? Então, o IOS, a gente pode ver que o IOS, que é a corrente de offset, ela é muito menor que IB, tá? Deixa eu até marcar aqui quem é o IOS, é a corrente de offset. E o IB é a corrente de polarização, ok? Pois bem, como que a gente faz a avaliação, então, de um circuito se for considerar as correntes de polarização? Olha, vamos fazer aqui um exemplo por causa do amplificador inversor, que é o que a gente sempre tem considerado nos nossos exemplos. Então, vou desenhar ele aqui, tá? Eu vou ter, então, a fonte principal VI, R1, R2. Aqui eu vou colocar o sinal fora menos, aqui o terminal aterrado mais. Lembrando que agora aqui, vou desenhar de outra cor, eu vou ter uma fonte de corrente e aqui eu vou ter outra fonte de corrente. Essa aqui eu vou chamar de IB1 e essa aqui de IB2. Novamente, né, pessoal? Lembrando que aqui é VO. Novamente, vejam que ao considerar que a tensão de saída está confinada entre mais ou menos VCC, o amplificador opera na sua região linear e eu posso aplicar superposição, né? Então, para aplicar superposição, eu vou primeiro calcular o efeito de VO, que eu vou chamar de VO', devido à fonte VI. E então eu vou colocar IB1 e IB2 em repouso. Colocar a fonte de corrente em repouso significa fazer gerar 0 amperes, e gerar 0 amperes significa abrir, né, as fontes de corrente. E aí eu vou cair na minha configuração clássica, né, porque se não vai ter mais correntes sendo drenada, eu vou ter exatamente o circuito ideal, R1, R2, então o VO' vai ser menos R2 sobre R1, VI. Agora, eu vou calcular o VO duas linhas. E esse VO duas linhas eu vou calcular devido às fontes IB1 e IB2. Para isso, eu coloco VI em repouso, certo? Vou levar a fonte VI em repouso. Significa curto-circuitar a fonte VI. E aí eu vou ter essa representação aqui. Esse resistor aqui vai estar aterrado. Esse aqui realimenta na saída. Então eu tenho R1, R2. Aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho o terminal positivo também aterrado mais. Aqui eu vou ter uma fonte de corrente
que é o IB1, e aqui eu vou ter outra fonte de corrente, IB2. IB1, e aqui eu tenho IB2, certo? Agora a gente precisa fazer a análise. Para fazer a análise desse circuito, o que vocês têm que perceber é que a tensão aqui da porta positiva, da porta não inversora, ela continua aterrada, então ela continua sendo 0 volts. Então esse ponto aqui vai estar submetido a 0 volts também. Então o que eu tenho é 0 volts aqui na entrada do resistor R1, por seu valor R1. Depois eu tenho um outro nó com 0 volts. Desse nó agora saem dois ramos. Um é a fonte de corrente IB1 e o outro sai para o resistor R2 conectado em VO. Cá está. Isso aqui que nós temos. Veja agora, né, pessoal, que a diferença é a existência de uma corrente saindo do amplificador operacional. Então eu tenho aqui I1 e 2, sendo que o I1 vai ser igual a IB1 mais I2. Com isso, né, quem é o I1? É 0, porque eu tenho 0 e 0 dos dois lados. Então 0 vai ser igual a IB1 mais I2. E quem é o I2? É 0 menos VO sobre R2, ou seja, menos VO sobre R2. Como conclusão, então, a gente vai ter que o VO, nesse caso, vai ser R2 vezes IB1. E esse é o VO duas linhas. Então, o VO total, que é o VO' mais o VO duas linhas, vai ser menos R2 sobre R1 VI mais R2 vezes IB1. Ok? Então aqui fica bem claro, né, como que as correntes de polarização influenciam no resultado da tensão de saída. Percebam que quanto maior o ganho que eu desejo, maior tem que ser R2 e maior é a influência da corrente de polarização na tensão de saída. Existe uma forma, né, de alterar o circuito para diminuir significativamente o efeito das correntes de polarização. Eu vou trocar a folha e mostrar para vocês. Essa forma, pessoal, de corrigir o efeito, né, de mitigar, diminuir o efeito das correntes de polarização, pode ser alcançada adicionando-se mais um resistor na configuração. Tá? Embora eu esteja falando novamente aqui da topologia não inversora, nós podemos, da inversora, nós podemos aplicar em qualquer outra. Então, nós temos aqui VI, R1, R2, VO, e agora eu vou adicionar aqui um resistor R3. Vejam que, numa análise idealizada, esse resistor R3 não altera o comportamento do circuito, porque como não entra corrente no on-pop, a tensão em cima desse resistor é zero, ou seja, V mais é zero, V menos é zero, e tudo segue da forma como está. Agora, se nós formos considerar, então, a existência das correntes de polarização, aí há uma mudança, e é essa mudança que me permite reduzir o efeito das correntes de polarização na saída do circuito, certo? Então, aqui eu tenho VO, aqui eu vou ter VI, R1, R2, aqui é o terminal negativo, aqui é o terminal positivo, então devidamente conectado ao terra por meio do resistor do novo resistor, esse é o terminal positivo, e aqui então eu vou adicionar as correntes de polarização, as duas, né? Que é o IB1, que é a corrente de polarização 1, e a corrente de polarização 2, ok? Vamos reanalisar o circuito, considerando agora a existência do R3. Percebam que o R3 é um resistor que eu estou inserindo, então eu vou poder escolhê-lo no final. Vou poder escolher o seu valor para diminuir o efeito das correntes de polarização na saída VO. Pessoal, a gente já sabe que a saída VO', ela vai ser menos R2 sobre R1 VI, certo? Aqui está. Esse VO' é a tensão de saída causada pela entrada quando as fontes de corrente referentes à polarização dos transistores internos do on-pop são nulas, ok? Agora, o nosso interesse está em calcular a saída VO duas linhas quando o VI é zero e somente as correntes de polarização influenciam.
Então eu vou aterrar esse circuito, certo? Aqui o VI vai então valer 0 volts e vamos fazer a análise. Nesse caso eu vou ter 0 volts, vou ter o resistor R1, o resistor R2, a tensão VO. Aqui é R2, R1, VO. Esse ponto aqui é onde deriva-se a fonte de corrente B1, que é do terminal V-, e equivale IB1. Vejam que agora a adição do resistor R3 faz com que a tensão na porta positiva não seja mais zero, né? Que agora eu tenho um circuito que é formado por um resistor R3, aqui eu tenho a tensão V-, que é esse ponto, e ela está conectada a uma fonte de corrente que também está aterrada, que é o IB2. Então, a tensão V-, nesse caso, vai ser menos R3 e B2. Por que menos? Porque a corrente entra no terminal negativo, na parte de baixo do resistor. Então a polaridade do VR3 é essa aqui, que é oposta ao V-, né? V- é igual a menos R3 e B2. Então aqui a tensão V+ igual a V-, então a tensão nesse ponto aqui vale menos R3 e B2. Ok? Vamos analisar esse circuito, né? Antes o resistor R1 ficava submetido a uma corrente I1 nula, né? Agora não é mais nula porque a tensão nesse ponto não é mais zero. De qualquer forma, continua sendo válido o fato de que I1 é IB1 mais I2, ok? Vamos dar prosseguimento agora aos cálculos. O I1 vai ser 0 menos R3 e B2 sobre R1, ou seja, R3 e B2 sobre R1, e essa corrente I1 tem que ser igual à soma das que saem do nó, que é IB1 mais o I2, que é menos R3 e B2 menos VO sobre R2, certo? Aqui está a nossa equação, pessoal. Vamos então manipular um pouco esse resultado, vai ficar R3 e B2 sobre R1 igual a IB1 menos R3 e B2 sobre R2 menos VO sobre R2. O objetivo aqui é isolar o VO sobre R2, tá? Vou passar para o outro lado. VO sobre R2 igual a IB1, e aqui eu tenho menos R3 e B2 sobre R2, e esse termo passa lá para o outro lado também, menos R3 e B2 sobre R1, ok? Então a gente pode juntar os termos semelhantes ali, nesse termo todo aqui, vai ficar menos, boto o R3 e B2 em evidência, fica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Posso tirar o mínimo aqui, né, pessoal? Vai ficar assim, VO sobre R2 igual a IB1 menos IB2 vezes R3, que multiplica, o mínimo é R1, R2, e aqui vai ficar R1 mais R2, certo? Chegamos numa equação. Agora eu posso fazer a seguinte análise. Se eu conseguir fazer esse termo inteiro se tornar unitário, né? Esse termo inteiro aqui ser igual a 1, eu vou ter aqui a subtração IB1 menos IB2. Olha, a gente viu que IB1 e IB2 eles têm valores aproximadamente iguais. Então, se eu fizer esse termo se tornar unitário, praticamente o resultado dessa subtração vai a zero. Então, VO sobre R2 vai ser igual a IB1, né, menos IB2. Agora, qual é a condição para fazer isso aqui ser unitário? É se R3, que multiplica R1 mais R2 sobre R1, R2 for igual a 1, certo? Então, eu tenho que o R3 tem que ser igual, vou isolar o R3, porque o R3 é o resistor que eu escolho. Os outros dois, eles são definidos pela configuração, pelo ganho necessário do amplificador inversor. Então, vai ficar R1, R2, R1 mais R2. Olha, pessoal, isso aqui é R1 em paralelo com R2. Ou seja, se na configuração
inversora, eu assumi que o resistor R3, se eu fizer R3 igual ao paralelo de R1, R2, eu consigo então expressar o VO a partir dessa equação aqui como sendo R2 que multiplica IB1 menos IB2. Agora, se vocês lembrarem lá do início da aula, né, quando começamos a falar aqui da corrente de polarização, nós definimos que a corrente de polarização IB é a média, IB1 mais IB2 sobre 2, e a corrente de offset é justamente o módulo de IB1 menos IB2. Então, a gente pode dizer que o VO passa a ser R2 vezes IOS, ok? Sendo que o IOS é muito menor, conforme havia sido dito, do que IB. Assim, o simples fato de adicionar um resistor R3 na porta positiva do amplificador operacional faz com que o efeito da tensão de offset seja reduzido drasticamente. Obviamente, isso aqui seria o nosso VO a duas linhas, né? E o VO total, então, ficaria menos R2 sobre R1 VI mais R2 IOS. Como o IOS é muito pequeno, esse efeito aqui passa a ser desprezível. Ok, pessoal? Então, o que eu posso falar para vocês, de forma geral, né, em relação às não idealidades dos amplificadores operacionais, é que elas são muitas, né? A avaliação do efeito de todas as parcelas juntas é complexa demais. O que a gente faz, então, é avaliar uma a uma, né? E veja, então, que a saída VO vai sofrer influência de todas elas. Importante sempre ter em mente que quanto maior o ganho da estrutura, mais evidentes são os efeitos das não linearidades, das não idealidades na saída, ok? Então, para concluir essa aula, eu convido vocês a analisar junto comigo a folha de dados de um amplificador operacional para que a gente consiga verificar como que essas informações das não idealidades são apresentadas e para que a gente consiga fazer uma interpretação correta. Vamos lá então. Estamos então aqui, pessoal, com a folha de dados do amplificador operacional Micro A741, um dos mais famosos, mais utilizados, né? Ele hoje pode ser considerado até obsoleto, mas ele já teve muitas aplicações e é um amplificador operacional bom. Ele não é ruim não, certo? Em laboratório para ensino, normalmente ele que é utilizado porque é bastante confiável e o preço também é bastante atrativo, tá? Então aqui tem o encapsulamento deles, vocês podem verificar a pinagem, né? Eles existem em dois tipos de encapsulamento. Alguns dados aqui de operação de temperatura, aqui a gente fica a pinagem um pouco mais em detalhes, né, com a descrição de cada pino. Veja que eu tenho aqui o offset null, né, que é o anulamento de offset 1, 2, nos pinos 1 e 5. As entradas inversora e não inversora nos pinos 2 e 3. A alimentação negativa e positiva, mais ou menos VCC, nos pinos 4 e 6. E finalmente 4 e 7. E finalmente o pino 8 que não tem conexão. Aqui uma breve apresentação do esquemático elétrico, né, dele, do diagrama elétrico interno. Vejam que é bastante complexo, com vários transistores, né, pessoal? Mas a gente consegue identificar aqui a porta não inversora, a inversora, também os terminais para balanço de offset 1 e 2. Aqui eu tenho mais VCC, menos VCC e a saída, certo? Então, apesar de ser bastante complexo, né? Esse é um dos mais simples ainda. Vejam que a característica do amplificador operacional na região linear permite que a gente utilize modelos elétricos bastante precisos, né? Então vejam que, apesar de existir muitas não idealidades, elas ainda são poucas frente à complexidade do circuito. Mais para frente a gente vai ter a oportunidade de estudar os transistores, aí vocês vão entender bem por que a corrente aqui que entra na porta não inversora e inversora, elas são reduzidas, ok? Aqui algumas descrições absolutas dos valores, tensão de entrada, saída, mas o que nos interessa mesmo é a próxima página, que fala das características elétricas desse dispositivo. Então veja que ele chama de VIO, né? Mas é a tensão de offset, que é o nosso VOS, na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Normalmente a gente olha o valor típico, então aqui é 1 milivolt, um valor bastante reduzido, né? Mas pode chegar aqui em
5 ou 6 milivolts, certo? Legal que ele dá o valor típico, o valor máximo na temperatura de 25 e o valor máximo dentro da faixa de temperatura de operação. Temos também o iOS, né, que é a corrente de offset, que é a diferença, né, o módulo da diferença das correntes de polarização nas portas inversora e não inversora. Então, o valor típico aqui de 2 nanoamperes, né, um valor bastante reduzido, mas pode chegar a 30 nanoamperes na temperatura de 25 graus Celsius. Essa é a variação de lote, de componente, né, de um para outro. Então, tipicamente dá 2, mas pode chegar até 30. Isso é o que o fabricante garante. E na faixa de operação, de temperatura de operação, pode chegar até 70. Né? Ou seja, você pega um amplificador operacional que desviou bastante do padrão e é 30, e a temperatura de operação dele varia muito, pode chegar até 70 nanoamperes. Temos também a corrente de polarização, o IB, né, que é a média do IB1 mais IB2. Então, 10 nanoamperes, um valor típico, mas pode chegar aí a 100 na temperatura de 25 ou 200 na faixa de temperatura de operação. Vejam que a corrente de polarização, né, 10 nanoamperes é bem maior que a corrente de offset de 2 nanoamperes. Okay? Aqui nós temos o AVD, que é o ganho de tensão de malha aberta. Né? Você coloca aqui as condições em que foi feito esse teste. E o valor típico, aqui o valor típico, é 200 volt por milivolt, o que equivale a 200 mil volt por volt. Então, esse é o ganho, 200 mil, certo? Aqui ele tem valores mínimos também, né? 50 e 25. Veja que não tem valor máximo, porque o máximo já é o valor típico. Existem outras variáveis aqui, né? Rejeição de ruído, corrente de entrada sem carga, corrente de modo comum, rejeição de tensão de modo comum e por aí afora. E aqui também tem o slew rate que a gente comentou, né? Para esse dispositivo, né, o Micro 741, a máxima taxa de variação de tensão no tempo que ele consegue reproduzir é 0,5 volt por microsegundo. Isso aqui vai dar aproximadamente 500 mil volts por segundo. Se a taxa de variação do sinal de entrada for maior do que essa, obviamente vai haver distorção, conforme a gente conversou. E aqui ainda, pessoal, ele fala da resistência de entrada. Né? A gente considera que a resistência de entrada ela é infinita na análise teórica, mas na prática, como realmente entra corrente nos terminais positivo e negativo, inversor e não inversor do on-pop, né, a corrente de entrada não vai ser infinita. Essa corrente de entrada aqui, essa resistência de entrada para esse dispositivo tem valor típico de 2 megaohms, ok? Então, aqui acabo, né? Vejam que existem outras especificações que a gente não comentou, mas de forma geral eu acredito que com os dados que foram passados para vocês, vocês já têm condições de fazer bons projetos, né? E uma análise bem rigorosa de circuitos com amplificadores operacionais. As outras especificações aqui para baixo são mecânicas, né? Não é de nosso interesse, não são de nosso interesse. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência de vocês assistir essa aula. Dúvidas eu estou à disposição. Não deixem de fazer os exercícios e que todos tenham aí uma boa semana. Tá? Precisando, pode entrar em contato por qualquer um dos nossos canais.